bom dia, meus amados. Mais um dia na presença do Senhor, neste dia chuvoso aqui do Rio de Janeiro, um dia frio para os cariocas. Os cariocas estão tirando os casacos do bolso, né? Do bolso não, do armário para usar. A gente não aguenta frio. Bom dia, bom dia. Hoje o Senhor vem nos falar de coisas muito boas, muito boas. Hoje eu estou usando, gente, um tripé melhor, né? Para vocês poderem me ver e eu não poder ficar toda hora olhando assim, né? Ganhei esse tripé aqui para fazer essa live com vocês. Então, hoje a nossa Lectio Divina, né? Faz mais uma continuação no dia 16 de junho. Hoje nós vamos colocar nas nossas intenções de oração em casa. Vamos colocar nossa casa, nossa família, a casa que é o nosso coração. Vamos colocar a nossa casa onde nós moramos, do município onde nós moramos, né? Que precisa de muita luz, o gestor precisa de muita luz. Vamos colocar o nosso estado do Rio de Janeiro, que precisa de muita direção, muita luz. Precisa de um governador que tenha muita luz, que tenha muito Jesus no coração para organizar tudo isso que ficou totalmente bagunçado, né? Então, hoje o nosso tema, né, o sentido da oração hoje é esse. É orarmos pela nossa casa. Teve um ano aí que a campanha da fraternidade, né, foi falando sobre a casa comum. E a casa comum de todos é o quê? O meio ambiente, a comunidade, a igreja, o trabalho, e principalmente o coração de Jesus, que é para onde nós vamos voltar, né? Então, hoje nós vamos fazer as leituras orantes do Salmo 50, do Evangelho de Mateus 5, a continuação do livro de Reis, né? Ontem, até queria fazer uma retificação aqui. Ontem, né, eu falei durante o vídeo que o rei Acabe, né? Que o Acabe que foi morto, não foi Acabe, foi o Nabote, né? Nabô, o rei que chamava Acabe. Troquei os nomes, né? Então, vamos fazer a continuação. E eu, já fiz a minha Lectio Divina de hoje. Toda feitinha, né? Aqui, ó, São Francisco sempre me chamando durante a manhã. Vem, Roselane, vem fazer sua tarefinha. Por quê? A Lectio Divina é como você perdoar. Ah, Roselane, como assim? A Lectio Divina você tem que ter a decisão. Eu vou fazer todos os dias. Eu vou acordar. Se eu tô em casa, se eu não trabalho, fora, né? Porque em casa a gente sempre trabalha. Mas se eu não trabalho fora, nos primeiros horários da manhã, vou acordar, vou ali olhar o que Deus tem para me dizer hoje. O que Deus tem para me dizer hoje neste dia? Porque a palavra de Deus, que a Igreja Católica coloca nos livros, a Lectio Divina, que a Igreja Católica faz o concílio, e dentro desse concílio ela escolhe quais serão os trechos da Bíblia que vai ser meditado durante o ano inteiro. Todas as igrejas do mundo, católicas do mundo, vão estar lendo esse mesmo texto hoje, vão estar meditando, né? Então, isso é feito através de um concílio, né? Não é assim, hoje vamos botar essa. Não, a Igreja Católica para com todos os seus bispos, com seus padres, e vão fazer o concílio, de quais as leituras que vão ser focadas. Então, nós temos o ano A, o ano B, o ano C. São 3 anos. Em cada ano é usado uma leitura da Bíblia. Uma leitura do Antigo Testamento, uma leitura do Novo Testamento e uma leitura de um salmo. E durante esses 3 dias, se você fizer a Lectio Divina todos os dias, você já leu a Bíblia toda. 3 dias não. 3 anos. Durante esses 3 anos, se você fazer a Lectio Divina todos os dias, você leu a Bíblia toda.
né? E hoje também na Igreja Católica nós estamos no tempo comum, né? Os padres se vestem de verde, tempo comum, que é o tempo em que Jesus vai anunciar o Evangelho. É porque comum, porque é o dia a dia, né? É você viver durante o dia a dia. Então Jesus vai viver a vida dele fazendo o quê? Trabalhando para o Pai, pregando o Evangelho. Então vamos cantar uma música muito especial no dia de hoje, né? Deus me pediu, cante um hino para mim antes de você falar, né? Tudo que eu faço aqui, gente, não é vem na minha cabeça, hoje eu vou fazer isso, não. Durante meu sono, quando eu levanto, até mesmo à noite antes de eu dormir, Deus já está me falando, amanhã eu quero que seja assim, assim. Ah, mas Deus fala contigo? Deus fala comigo, não fala com você não? Ele fala sempre com todos nós. Aquela vozinha que vem lá do coração, é Deus falando com você. Às vezes Deus fala assim, você está numa situação e Deus fala, não faz isso. Aí você, meu sexto sentido, não tem sexto sentido não. Tem o Espírito Santo falando dentro de você, não faz isso. Você tem que aprender a ouvir. Convidaram para uma festa. Eu não estou muito afim de ir não. Aí a pessoa insiste, vamos lá, vamos na festa, custa nada você ir. Aí você fala, não estou muito afim de ir nessa festa. Aí a pessoa, vamos nessa festa, vamos. Você pega e vai. Aí sempre acontece alguma coisa, uma briga, você se aborrece, ou você passa mal, né? Mas Deus te avisou, né? Não vai. Então nós temos o cuidado, temos que ter o cuidado de observar os sinais que Deus dá. Jesus disse que ele não daria sinais grandiosos, ele disse isso. Eu não vou dar sinal grandioso para essa geração, não. Essa geração é má, incrédula, e até hoje a geração é má. E a de hoje ainda deve ser pior do que os antepassados. Então ele não vai dar sinais enormes para a gente, não. São nas pequenas coisas. Nas pequenas coisas. Então vamos procurar observar as pequenas coisas. Então vou cantar para vocês hoje uma música, né, que Jesus mandou cantar para mim. Talvez uma pessoa precise estar ouvindo essa música hoje. Talvez você que esteja me ouvindo precisa dessa música hoje, precisa de uma direção. E eu vou cantar essa música e você vai ter a sua direção, né? Porque todos nós temos que ter uma direção. Todos nós temos uma direção em comum. Nossos carros podem ser diferentes. Pode ser um Fusca, pode ser um Gol, pode ser um Cronos, pode ser um Fiat, pode ser um Hyundai, pode ser o BYD. Mas a nossa direção é uma só. É a direção que vai para Jesus, né? Então vamos cantar. Somente em ti, construirei a minha casa. Mosquitinho querendo me morder. Somente em ti, renovarei minha aliança. Pois só em ti minha alma achou descanso. Pois só em ti eu pude respirar. E o meu coração deseja te encontrar, Jesus, como a seca anseia pela chuva. Vem me saciar, vem me socorrer, pois aqui é o seu lugar. Vamos falar para ele hoje, nesse dia chuvoso, nesse dia frio. E o meu coração, Jesus, anseia te encontrar, como a terra seca anseia pela chuva. Vem me saciar. Saciar de quê? De amor, de carinho, de fé, de perdão. Pois eu descobri que aqui é o seu lugar. Aqui, Jesus, no meu coração é o seu lugar. E o meu coração
deseja te encontrar. Fala para Jesus hoje. Como a terra seca anseia pela chuva, vem me saciar, pois eu descobri que aqui é o seu lugar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amém. Então, cante para Jesus hoje. Como a chuva hoje que está caindo, né? As plantas hoje estão todas ouriçadinhas, né? A gente pode molhar ela todos os dias, mas quando a chuva do céu cai, elas ficam esplendorosas, lindas, brilhantes, porque a chuva que vem do Senhor. E assim é o nosso coração, o seu coração. Quando nós estamos naquela energia baixa, né? Naquela pilhazinha tá acabando, tá igual a bateria do celular, tá? Aquele último grão de 6%. Canta para Jesus. Eu estou aqui, Jesus, como a terra seca que anseia pela chuva. Eu estou aqui cansada, que eu anseio por ti, Jesus, para me levantar, para me dar ânimo, para ser o meu remédio. Aí ele vai dizer para você, vai à missa, vai comungar o meu corpo e sangue. Esse é o remédio. Esse é o remédio que todo dia você tem que tomar. Amém? Então as leituras de hoje vêm nos falar sobre a maldade. Onde foi sobre a bondade, né? Hoje é sobre a maldade. Por quê? Deus não gosta da maldade. Ninguém gosta de ser mal, a não ser o próprio mal, né? E eu gostaria muito de falar para vocês hoje sobre o dia de ontem, né? Ontem eu preguei sobre a bondade, sobre a gente não afrontar o maldoso, né? O maléfico, aquele que trama. E, assim, onde eu tive que fazer uma perícia médica com a minha mãe, que minha mãe está passando por um problema grave de insuficiência cardíaca. É um problema grave, é um problema de que dá em um milhão de pessoas, que uma pessoa só tem esse problema, que é um problema genético. E ela apareceu na minha mãe agora durante, né, esse tempo idoso dela, 77 anos. E essa perícia já tinha sido indeferida pelo perito antigo e eu entrei com recurso na prefeitura pedindo reconsideração da perícia. E entrei com a minha mãe lá de carro, né, porque minha mãe não pode andar muito, que ela cansa, né, e o perito saiu lá para ver minha mãe, fez aquele teatro todo, mandou ela levantar, falou com ela, perguntou, né, olhou a perna, fez aquele teatro todo. Me chamou lá dentro, pegou todos os exames da minha mãe. Depois pediu que eu ficasse lá fora. Aí eu olhando aquilo tudo e Jesus me mostrando. É uma armadilha. Aí veio o funcionário e virou pro médico. O senhor já leu o laudo da junta médica? Ué, mas a junta médica não tinha que estar lá junto comigo, com a minha mãe? Os 3 médicos, né? Porque são 3 médicos, não teria que estar lá? Como é que foi feita uma junta sem ver minha mãe? Só um viu minha mãe. Aí ele pediu que eu ficasse lá fora esperando e eu fui lá, fiquei lá fora de boa. Eu falei, hoje eu vou viver o evangelho que eu preguei. Porque nós não podemos, gente, pregar uma coisa e fazer outra. Não podemos. Se você prega para as pessoas que Deus falou que tem que ser assim, você tem que fazer isso. Porque eu vejo muitas pessoas pregarem muito bonito, muito lindo, fazem orações lindas, mas não vivem o que pregam. Deus não quer isso, não. E eu fiquei lá, me controlando, porque eu já falei que sou uma pessoa muito correta, eu não gosto de injustiça, eu não gosto de mentira, eu não gosto de inverdades. Eu fiquei lá observando a cena. Depois ele me chamou lá dentro, só eu e ele sozinho, o médico. Ele virou para mim e falou assim, olha, o pedido da sua mãe foi indeferido. Porque sua mãe, ela não é incapaz. Ela pode muito bem ficar sozinha. Eu falei, pois é, ela tem uma doença gravíssima. Ele falou, não é gravíssima, é grave. Mas qual a diferença de grave e de gravíssimo? Não é grave, né? Minha mãe tem amiloidose cardíaca, ela pode faltar o ar a qualquer momento. E eu tenho que socorrê-la para oxigenar ela. E o remédio ainda não chegou para ela tomar
e o coração começar a reagir. Aí eu falei pra ele isso, ele falou, não, mas qualquer pessoa pode perder o ar e cair a qualquer momento. Eu falei, mas ela é uma pessoa idosa. Eu falei, o senhor, como cardiologista, só sabe disso. Ele falou, bom, você tá dizendo, né? Se eu sou um cardiologista, eu sei o que eu tô dizendo. Eu falei, mas da sua amiga cardiologista, ela deu ali no laudo que não pode, que minha mãe tem que ser acompanhada. Ele, pois é, mas nós indeferimos. Aí eu conversei com ele, ele não estava me deixando falar, eu falei assim, olha só, eu ouvi o senhor falando, agora eu quero que o senhor me ouça eu falar. Eu falei com ele, tá bom, querida, mas foi indeferido. Eu falei, tá bom, isso aí, né, é com vocês não querem dar, né? Vocês não querem dar, vocês querem que minha mãe fique sozinha em casa. Tudo bem, isso aí é um problema de vocês. Agora, eu vou trabalhar. Se eu chegar em casa e encontrar minha mãe caída, morta, vocês sabem que eu vou vir aqui cobrar na prefeitura vocês por isso, né? E eu posso até ser presa, porque eu deixei ela sozinha em casa. Aí ele foi argumentar alguma coisa, eu virei as costas e fui-me embora. Né? Eu não dei munição para armadilhas do inimigo. Então, assim, graças a Deus, depois eu louvei a Deus, respirei fundo, falei, mãe, vamos embora que o teatro já acabou. Eu sabia que eles iam negar, mas era isso que eu queria, para me colocar, de fato, na justiça, porque isso é um direito que as pessoas têm, os servidores têm, de acompanhar a sua mãe, se ela estiver precisando de ajuda por motivo de doença, né? Então, isso que eu queria testemunhar para vocês, né? Ontem foi o dia do laço do passarinheiro e eu não confrontei com o mal, né? Ele queria que eu confrontasse com ele. E ele é um perito que nem podia fazer essa perícia porque eu abri um processo contra ele. Se eu abrir um processo contra ele na prefeitura, ele não pode fazer a minha perícia. Então, você já nota que aí está agindo o maligno, né? Mas vamos voltar aqui, só dei esse testemunho para vocês verem, né? Que a gente tem que pregar e tem que fazer aquilo que prega, mesmo que doa. Mesmo que você engula um sapo com maionese ou sem maionese, você tem que fazer, porque assim Jesus manda. E Jesus hoje vem nos falar, né? Nós vamos fazer as continuações das leituras de ontem. Aí hoje nós vamos descobrir o que aconteceu com o rei Acabe, né? Então vamos lá para o evangelho de hoje, Mateus capítulo 5. Mateus, para quem não sabe, é o primeiro livro do Novo Testamento, é o livro de São Mateus. Hoje eu não tô me perdendo não, tá? Hoje eu tô aqui, ó, direitinho. Capítulo 5, versículos do 43 ao 48. E o meu coração deseja te encontrar, como a terra seca anseia pela chuva, vem me saciar, pois eu descobri que aqui é o seu lugar. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Divino Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus: vós sabeis que foi dito, amarás teu próximo e odiarás o teu inimigo. Mas eu vos digo, amai vossos inimigos e rezai pelos que vos perseguem, para que sejam filhos de vosso Pai, para que sejais filhos de vosso Pai Celeste, que faz nascer o sol para os maus e os bons, e faz cair a chuva sobre os justos e os injustos. De fato, se amais os que vos amam, que merecimento tereis? Os publicanos não fazem isso também? E se saudais os vossos irmãos, que fazeis de extraordinário? Os pagãos não fazem isso também? Sede, portanto, perfeitos como vosso Pai Celeste. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Viu que forte hoje? Que forte hoje é o Evangelho, né? Sede perfeitos como o vosso Pai é perfeito.
né? Ali, aqui também Deus diz, né? Que faz nascer o sol para os bons e os maus e faz cair a chuva. Olha a chuva aí, a chuva para os bons e para os maus. Então, qual a diferença? Você é bom? Não, você não é bom. Jesus disse que só Deus é bom. Nós possamos ser justos, né? Então, se você quer fazer diferente, faça isso aqui que Jesus mandou. Ah, Roselane, mas isso é difícil. É difícil mesmo. É difícil. É difícil. Ontem eu passei a prova de olhar para aquele médico e ver que ele estava tramando, fazendo aquele drama todo. Ele praticamente é um médico que ele me odeia. Passei por ele várias vezes na perícia e todos os meus laudos ele não aceitava. Porque às vezes eu debatia. Porque ele vinha falar da lei e eu debatia a lei. Porque como eu sou uma pessoa correta, se ele vem falar de lei, ele tem que fazer cumprir a lei. Se você falar de lei, você tem que saber qual lei que você está falando e você tem que fazer cumprir a lei. Né? Que Jesus diz, eu não me abolir lei nenhuma, nem um ponto, nem uma vírgula. Nem das tapas e nem a lei dos homens. Então, ontem eu fiquei olhando para ele e antes de ir, eu fiz as minhas orações e falei, Senhor, tudo que eu falei hoje, porque eu gravo o vídeo e depois eu fico ouvindo o vídeo para mim. O que isso vai mexer comigo aqui dentro? Também é para mim, não é só para vocês não, gente. E eu falei, hoje, mais do que nunca, eu vou viver isso aí, eu vou estar nessa armadilha e eu vou conseguir fazer diferente. E eu fiz. Para a honra e glória de Deus, agradeci a Deus de noite, muito obrigado, Senhor. Minha mãe ficou me olhando assim, minha pressão não alterou, não tive problema nenhum, né? Então, nós temos que fazer isso. Depois, né, a gente sai de lá aborrecido, costuma xingar. E ontem eu fiz diferente. Eu olhei para cima, assim, do prédio da prefeitura e olhei lá para a sala do perito e falei, Senhor, até quando a gente vai ficar vivendo nesse jugo pesado, Senhor? Isso aqui está sendo governado pelo maligno. Não é só comigo que eles fazem, não. Não é só comigo que eles fizeram, não. Eles fazem com todos os funcionários isso. Muita gente morre dentro das escolas porque eles obrigam a trabalhar doentes. Não é só aqui também, não. Em todo lugar do país. Eu pedi a Jesus, orei pelo meu inimigo. Falei, Senhor, coloca uma pessoa nesse trono, Senhor, que vai mudar isso, que vai ser luz nesse lugar. Esse lugar está acabando. E falei, eu não desejo mal para ele, não, Senhor. Toma nas suas mãos, o Senhor sabe do coração dele, eu não sei. Então, assim que nós temos que fazer, orar pelo que nos perseguem, orar pelos nossos inimigos. Porque quem sabe a nossa oração vai convertê-los. Porque eles têm o direito à conversão até o último suspiro da sua vida. E nós também. Então Jesus fala, se você orar só pelo aquele que você ama, só por aquele que faz parte de sua panelinha, né? O que vai ter de novidade aí? O que vai ter de comum? Nada. Não vai ter nada de novidade aí. Né? Você tem que amar os que vão chegando na sua vida. Os seus defeitos, as suas frustrações, né? O seu lado humano, porque o lado humano é um lado que erra muito. Né? Jesus diz na sua oração antes de ser preso, meu Deus, me ajuda, porque o espírito está preparado, mas a carne é fraca. Muitas vezes nós estamos no espírito, mas nós acabamos, no final a gente peca, acabamos de pecar. Porque o espírito está preparado, mas a carne é fraca. Então, que nós da Igreja Católica possamos tomar posse do lugar que é nosso. Sermos mais receptivos na nossa igreja. Não é viver só de ritos. Jesus também veio para criticar os fariseus que viviam de rituais, né? Colocar a melhor túnica, a melhor roupa. Os outros lá beijar a mão deles.
mas não olhava para os pequenos. Os pequenos nem entravam na igreja junto com os ricos. Então a gente tem que saber ser agradável na igreja. Às vezes as pessoas saem da igreja porque não encontram aquele aconchego, aquele carinho. Também está errado. Porque nós não vamos na igreja por causa do irmão, não. Nós vamos na igreja por causa de Jesus. Eu falo isso muito para meus filhos. Eu falo, vocês não querem ir na missa, não? Vocês estão negando o convite que Jesus está fazendo de fazer um banquete com ele? Aí eles ficam me olhando assim, porque a missa é um banquete. Eu falei, já pensou se você chama os amigos que vocês falam que vocês têm, né? Aquele amigo mais chegado de vocês, ó, vou fazer um almoço aqui para mim e para você hoje. E no último momento ele te liga e fala, ó, hoje eu não vou poder ir, não vou. Como é que você vai ficar? Aí eles ficaram assim, parados, me olhando. Eu entrei para dentro do meu quarto, me vesti para ir à missa. Quando eu saí, os dois já estavam prontos para ir à missa junto comigo. Então a gente tem que refletir sobre isso. Refletir sobre isso. Saudar aquele que não te sauda, aquele que vira a cara para você. Mesmo que ele vira a cara, bom dia, como você vai? Tá tudo bem? Saudar o seu vizinho. Saudar aquele que passa na rua por você. Saudar o gari. Saudar as pessoas que você vai lá no médico, os funcionários. Principalmente o pessoal da limpeza, né? Os garis, porque eles se sentem rejeitados por causa da profissão deles. Então, tem pessoas que nem olham, eu não gosto desses garis que enchem o saco, ficam pedindo dinheiro. Sauda eles, abençoa, né? Faz um lanchinho para eles poderem estar parando um minutinho e consumindo um lanche. A pessoa ficar o dia inteiro ali com aquele cheiro horrível no nariz, né, pegando naqueles lixos. Então, assim, a gente tem que fazer a nossa parte de humano. Dar comida a quem tem fome. Alimentar, né, quem tem fome. Dar de beber quem tem sede. Visitar os doentes. Visitar os presos. Ah, mas tá preso lá, matou alguém. Mas ele também precisa de visita. Às vezes a sua visita vai converter ele, né? Então, essa é a palavra do Senhor para nós hoje. Sede, portanto, perfeitos como vosso Pai Celeste, né? Porque os publicanos, ele diz que os publicanos, né? Eles faziam isso, eles cumprimentavam todos que estavam ali na igreja, eram os mesmos, ele cumprimentava só aqueles. Quando saía na rua, eles saíam e não olhava para ninguém. Só para quem vinha tomar a bênção, ele dava a bênção. E não é assim, né? Nós somos todos um no coração do Pai. Perante Deus não existe bispo, não existe sacerdote, não existe padre, não existe freira, não existe o Papa. Perante Deus existe um coração que Ele quer que seja perfeito como o coração dele. Um coração que saiba amar, que saiba perdoar, que saiba socorrer, né? Que saiba as virtudes da misericórdia, vestir os nus, enterrar os mortos, socorrer os aflitos, socorrer a viúva, socorrer os doentes. São obras da misericórdia, né? Eu não tenho dinheiro, então vai ajudar essa pessoa que quer enterrar o seu morto, que não tem dinheiro, vai ajudar, vai com ela na prefeitura, no estado, o governo do estado e a prefeitura, se a pessoa não tem dinheiro, eles são obrigados a fazer o enterro do cidadão que vive lá na cidade, da pessoa que vive na cidade, né? Então, a gente pode ajudar de várias formas, até com a nossa sabedoria, com os nossos conhecimentos, né? E aqui me falar também de Acabe, né? Nos meus escritos aqui na minha tarefinha, né? Deus fala sobre Acabe. E Acabe, o que acontece com o rei Acabe? Por ele fazer aquela maldade com Nabu, né? Ele também, né? Porque a mulher dele que fez, mas ele foi conivente. Ele deu o anel para ela, né? Deus manda Elias ir lá falar com ele. E quando Elias fala com ele, ele se estremece, porque Deus manda dizer, fala para o rei Acabe. Deus fala na boca de Elias, por você ter feito isso com Nabu.
vai te acontecer a mesma coisa. No mesmo lugar que os cachorros lamberam o sangue de Nabô, vai lamber o seu e da sua descendência. Não vai sobrar um aqui. E a sua mulher vai ser esquartejada e vai ser comida pelas feras, pelas aves do céu. E os seus vão ser esquartejados e comidos pelos cães ferozes. Deus faz um massacre no reino dele, na família dele, e acaba com tudo. Então, o que nós falamos ontem? Deus abomina o malvado. Então, quando Deus vê que passou do limite, porque tudo tem um limite. Quando Deus vê que passou do limite, eu olhando para o tempo ali, tá, gente? Deus vai lá e acaba. Chega, para. Para com isso, já deu. Então, não vamos olhar para a maldade. Vamos procurar amar os nossos inimigos. Vamos pedir a misericórdia do Senhor. Nós não conseguimos sozinhos, não, gente. Amar o inimigo não é fácil. Não é fácil. Né? Então, vamos pedir, né, o Espírito Santo. Vamos pedir a Jesus. Jesus, já me ajuda a amar o meu inimigo como o Senhor ama. Me ajuda, porque eu sozinho não consigo. Né? Então, vamos orar hoje pedindo. Também coloquei aqui pela minha cidade. Minha cidade, a padroeira Imaculada Conceição. Que ela possa orar pelo governante dessa cidade, que ela possa orar pelos representantes do povo, porque a cidade está um caos, né? E nós precisamos melhorar em tudo aqui. E nós também, na nossa casa, na nossa vida, nós precisamos melhorar. Tá bom, amados? Então, a reflexão de hoje é essa. Sedes perfeito, desculpa que eu engasguei aqui. Sedes perfeito como o vosso Pai é perfeito, como o vosso Pai Celeste. Vamos procurar ser perfeitos, né? Com a ajuda dele. Sem a ajuda dele, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Então, vamos procurar, né, saudar todos na igreja, fazer a saudação, olhar para todos, dar bom dia. Meu marido pergunta para mim, quando eu chego na igreja, você vê candidata a vereadora? Eu falo, não, porque não, você fala com todo mundo. Eu falei, gente, mas eu estou numa comunidade, a igreja é uma comunidade orante. Eu estou ali todos os domingos, e todos os domingos estão as mesmas pessoas. E eu falo com elas, bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Né? E com as pessoas que chegam novas também. Você tem que falar, você é novo aqui? Bom dia, seja bem-vindo. Né? Não é chegar... E também na rua, não é fingir que você não conhece o irmão, não. Porque tem muita gente que chega na rua, vê que a pessoa é da mesma igreja que você, mas passa e finge que não te conhece. Tá errado, Deus não gosta. Você tem que falar com essa pessoa, sua irmã de comunidade. Né? Então vamos orar o Salmo 50. Né? O Salmo 50 também vai puxar a orelha do rei Davi, né? O rei Acabe fez besteira e o Salmo 50 vai puxar a orelha do rei Davi. Ó, tudo marcadinho hoje. Hoje eu não estou perdida nos meus marcados, gente. Ó, que beleza. Glória a Deus. Salmo 50. Na minha Bíblia é o Salmo 51, né? Ó. Tá marcadinho, mas é o Salmo 50, ó. Aqui, ó, marcadinho de novo, ó. O Salmo 50. Vamos fazer a leitura orante dos Salmos. Oração de Davi, penitente. Ao regente do coro, né? Já vi, Davi canta esse hino, esse salmo, né? E pedindo a Deus, né? Depois que ele recebe a visita do profeta, chamando a atenção dele, né? Depois que ele cai em pecado. Aí tá aqui. Ao regente do coro, Salmo de Davi, quando o profeta Natã veio ao seu encontro, depois que ele pecou com Betsabeia. Davi canta para Deus. Tende piedade de mim, ó Deus, conforme vossa misericórdia. Em vosso coração, em vosso grande amor, meus pecados apagai. Lavai-me de toda a minha culpa e purificai-me de meu pecado. Reconheço a minha iniquidade. Meu pecado está sempre à minha frente. Contra vós, só contra vós eu pequei. Fiz o que é mal a vossos olhos. Por isso sois justo quando falais, reto em vosso julgamento. Eu nasci na iniquidade, no pecado minha mãe me concebeu. Mas vós quereis a sinceridade do coração, e no íntimo me ensinais
a sabedoria. Purificai-me como o isopo, e ficarei puro. Lavai-me e ficarei mais branco que a neve. Fazei-me ouvir alegria e júbilo. Exultem os ossos que vós quebrastes. Afastai de meus pecados vosso olhar, Senhor. Apagai todas as minhas culpas. Criai em mim, ó Deus, um coração puro. Renovai em mim um espírito resoluto. Não me rejeiteis de vossa presença. Não me priveis de vosso Santo Espírito. Devolvei-me a alegria de ser salvo. Que me sustente um ânimo generoso. Quero ensinar vossos caminhos aos que erram, e a vós retornarão os pecadores. Livrai-me do sangue derramado, ó Deus, Deus meu Salvador. E minha língua exaltará a vossa justiça. Abri, Senhor, meus lábios, e minha boca proclamará o vosso louvor. Pois não vos agrada o sacrifício, e se ofereço holocausto, não os aceitas. Sacrifício para Deus é um espírito contrito. Não desprezais, ó Deus, um coração contrito e humilhado. Em vosso amor sede propício a Sião, reconstruí os muros de Jerusalém. Então aceitarei os sacrifícios prescritos, o holocausto e a inteira oblação. Então imolarão novilhos sobre vosso altar. Amém. Essa é a oração da alma de Davi. Veio lá da alma de Davi. Porque o profeta Natan vai dizer a Davi, né? Quando ele arma, coloca o seu melhor amigo na frente de batalha, Urias, porque ele tinha se apaixonado pela mulher de Urias. E ele, para armar, para ficar com a mulher dele, ele manda Urias à frente da tropa e Urias é assassinado. E quando Deus vê, Deus manda o profeta Natan e falar a Davi, o seu amado, o seu escolhido, né? Davi era o amado de Deus, era o escolhido. Olha como Deus não ficou, né, insatisfeito. Como Deus não ficou triste, né? Poxa, meu amado, eu o escolhi. Mas é pecador, né? É um ser humano. E quando Davi viu aquela beleza de mulher, né? Ele deixou que o inimigo entrasse nele e ele criou essa trama, né? Foi maldoso, criou o laço do passarinheiro. Matou Urias. Natan chega perto dele e fala: Davi, Deus mandou lhe dizer para você resolver essa questão. Tem um homem que tinha uma ovelha. Ele cuidava muito bem dessa ovelha. Porém, tinha outro homem que tinha mais de 1000 ovelhas. E esse outro homem que tinha mais de 1000 ovelhas era rico e ficou de olho na ovelha do outro que era pobre. Foi lá, matou o outro e pegou a ovelha para si. Como rei, Davi, como você vai proceder diante dessa situação? Davi olha para Natan e fala: mate-o, ele está errado. E Natan fala: esse aí, Davi, é você que fez com Urias. E Davi cai no seu trono, né? E vem logo aquele flash que o Senhor joga na cara dele. Foi você que fez. E Deus falou com você. Você prefere ficar na minha justiça ou na justiça dos homens? Davi era muito sábio, né? E o que Davi fez? Eu prefiro ficar na vossa justiça, Senhor. Porque o Senhor é bom, clemente, misericordioso. E Deus, né, perdoa Davi. Deus fala para ele: Davi, eu te perdoo. Mas o fruto do pecado eu vou levar comigo. Que era o filho dele com a Betsabeia. Era o primeiro filho de Davi, primogênito. Eu vou levar comigo. E de fato o menino morre. E aí Davi entra em depressão, 3 meses, fica em luto, deitado no chão, coberto por um pano de ensopo, né? E cinza sobre a cabeça, porque enterrar um filho não é fácil, né? Dói demais. Então, que a gente reflita no nosso coração, que eu falei ontem. Deus nos perdoa, mas a mancha do pecado fica aqui. Deus tem que purificar.
Deus tem que limpar. E nesse salmo, o que Davi pede a ele depois disso? Que ele limpe o coração dele, que ele reconstrua ele, para ele que possa levar holocaustos a Deus e Deus receber. Porque se você estiver em pecado, Deus não vai receber as suas orações, Deus não vai receber o seu holocausto, Deus não vai receber a sua oblação. É por isso que nós não devemos comungar o corpo e sangue de Cristo sem nos confessar, sem estar em pecado, porque Deus não vai aceitar. Deus não vai agir no seu coração se você não se arrepender. Deus não age. Seu coração cheio de pecado, Deus não entra. Deus não entra em lugar sujo. Ele entra em lugar limpo. Que nós possamos fazer isso, né? Porque senão Deus vai mandar um profeta para te chamar a atenção, para puxar a sua orelha. Então vamos refletir na nossa vida no dia de hoje, né? Vamos agradar a Deus de todo o nosso coração, de todo o nosso amor, perdoando, orando pelos irmãos. Vamos orar. Vamos orar, o mundo precisa de oração. O mundo mais do que hoje precisa de oração. Por isso que nos tempos de hoje Nossa Senhora aparece em vários lugares. Em todos os lugares que ela aparece para pessoas simples, o que ela pede? Ore o Santo Rosário pelo mundo. O mundo está a ponto da batalha. Está um pontinho de chegar à batalha. Ore pelo mundo. Ore pelos governantes. Vamos orar, tá? Vamos orar para que Deus nos ouça e que nós possamos ser felizes nessa terra, os nossos descendentes serem felizes nessa terra. Tá bom, amados? O vídeo está ficando muito longo, vou ficar por aqui, né? Essa chuvinha boa, vamos tomar um cafezinho. Um beijo no coração de vocês. Cante bastante essa música de hoje, Terra Seca. E vamos orar por todos, né? Um por todos e todos por um. Ninguém salta a mão de ninguém, tá bom? Um beijo, shalom. Até amanhã.